Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Está no ar mais podcast, né? UND. E antes de mais nada, você que não está inscrito no canal deve se inscrever, ativa o sininho, porque toda quarta-feira, se assim Deus permitir, você tem um conteúdo novo neste canal. Antes de mais nada, roda a vinheta. Estamos recebendo hoje nos nossos estúdios, depois de uma longa tentativa de agenda, nosso amigo e pastor André Souza. Pastor, muito obrigado Glória pelo a privilégio de Deus. poder conversar, né? E o pessoal saber um pouquinho da sua história. Antes de mais nada, se apresente para quem não o conhece, né? Para quem não sabe quem é o pastor André, quem é ele, é pai de quem, esposo de quem, por favor. Glória a Deus. Pois é, depois de um cancelamento, a gente está aqui podendo, né, falar um pouco de Jesus. Como o pastor Felipe disse, né? Eu sou o pastor André Souza, sou ali marido da missionária Gise, pai do Davi, da Maria Alice e, por bondade, misericórdia do Senhor, estamos ali na cidade de Juquiá, pastoreando os nossos irmãos ali no Setor 1, na Assembleia de Deus Ministério de Santos. Glória a Deus. Pastor, hoje o nosso bate-papo, ele disse que tá nervoso, tá, gente? Tô. Então, mas não tem problema não, depois a gente faz uns cortes aí, né? Nosso bate-papo é pra, depois que eu soube da história do senhor, eu tinha certeza que outros jovens precisam ouvir, outras pessoas precisam saber. Uhum. Porque às vezes nós olhamos e vemos os pastores, né, ministrando, né, dirigindo igreja como o senhor dirige, e aí às vezes o jovem olha pra sua história, olha para o seu histórico familiar e fala assim: ah, eu não tenho uma família sacerdotal, não, meus pais não são cristãos, eu acho que eu nunca conseguirei chegar nesse nível, né? E isso vai ao encontro da história do senhor, Vai. né? Porque, para quem não sabe, o pastor vai explanar um pouco melhor. Conta para nós, né, se o senhor vem dessa descendência, né, se o seu pai, seu avô, seu bisavô, né, serve ao Senhor, porque ao saber, naquele dia que nós conversamos lá em Juquiá, eu pude perceber que Deus, ele muda a história. A gente vê isso na história do Senhor, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, por favor, conte, né, de onde surgiu o chamado pastoral, como que aconteceu isso na vida do Senhor. Na verdade, a gente meio que, se for para seguir essa linha de raciocínio, né, que muitos seguem, muitos pensam, a questão de você ser um pastor, você precisa vir, né, necessariamente Sim. de uma linhagem, né? E comigo e com a minha esposa não foi bem assim. Na verdade, eu não sou filho de pastor, eu não nasci numa família com uma orientação evangélica. Eu não venho, né, como muitos dizem, de um berço Berço evangélico. evangélico. Eu não venho, muito pelo contrário, né? Eu venho de uma família que sempre teve a preocupação de educar, de ensinar, de formar caráter com princípios, porém não tinha como base a palavra, Entendi. não tinha como base o ensinamento da palavra de Deus. E eu cresci sem essa formação. Na verdade, se eu for olhar para aquilo que as pessoas falam a respeito de religião, né? hã, eu venho do meio, tipo assim, no que diz respeito ao evangelho, e eu venho da vertente da religião africana, né, Sim. que é o candomblé. Porque a minha tia, ela fazia, né, ela tinha, né, ela fazia esse tipo de trabalhos, e eu cresci no meio disso, né. Tanto é que teve um período da minha infância que a minha mãe, isso é a minha mãe que me conta, né, que teve uma mãe de santo que, em um desses momentos na casa da minha tia, chegou para minha mãe e me pediu para ela, porque o guia dela, enfim, estava falando que precisava de mim para dar sucessão naquilo que ela fazia. E a minha mãe falou: "Não, não vou entregar meu filho", né, e graças a Deus. E mas enfim, mas eu venho, se nós formos olhar, né, voltando para a questão da família, os meus pais se divorciaram
comigo ainda muito cedo. Eu tinha 9 anos de idade quando os meus pais se divorciaram. Meu pai saiu de casa, minha mãe que continuou, né, educando, ensinando, mas meu pai também sempre por perto, enfim. E eu fui conhecer Jesus por conta de um acidente que meu pai teve quando eu tinha 14 anos de idade. Os meus amigos já, né, de rua, assim, né, que a gente brincava na rua, eles já estavam indo na igreja e sempre me convidavam para ir para a igreja, principalmente naquele período das Atividades, festividades, esses conjuntos, dos né? conjuntos. Vamos para a igreja, André, vamos para a igreja, hoje tem festividade e tal. Mas eu sempre dava um jeito de fugir, né? Não quero saber de igreja, não quero ir para a igreja. Mas aí teve um momento que meu pai sofreu um acidente, inclusive ele estava em Santos e retornando de Santos, ali próximo de Miracatu, ao sair para a BR, ele sofreu um acidente. O ônibus que ele estava sofreu um acidente. Aí meu pai, ele ficou preso nas ferragens do Nossa. ônibus, teve um traumatismo craniano grave, quebrou a espinha, né, a coluna mesmo, e os médicos, a princípio, disseram que era uma circunstância muito grave, muito difícil de ser revertida. Esperaram algumas horas, né, para ver se podiam entrar com uma cirurgia. Entraram com uma cirurgia e falaram que as próximas horas seriam Decisivas decisivas para a entendi. continuidade da vida dele. E nesse intervalo dessas horas, eu recebi um convite para ir em um culto, Olha isso. através de um irmão Fábio, me convidou e eu falei: "Não, hoje eu vou. Hoje eu preciso ir para esse culto". E era um culto de novos convertidos. Glória a E esse culto Deus. de novos convertidos, na realidade, nem foi na igreja, foi feito numa escola, Sim. lá no Jardim São Paulo, na cidade de Registro. E eu lembro até hoje que o culto aconteceu, foi uma bênção, e eu estava lá no fundo, e muita gente foi para frente para aceitar Jesus nesse dia. Aí eu fiquei quietinho no meu canto, com o olho fechado, Isso com 14 anos. 14 anos, com o olho fechado. E quando eu abri o olho, pastor Felipe, tinha na minha frente uma irmã com os olhos azuis, irmã Cristina, se não me foge a memória. Ela tem paralisia infantil no corpo e ela tem a mão, né, que é meio Que não atrofiada, não consegue mexe, sim. movimentar e anda mancando, né? E ela veio e ela falou assim: "Filho, vamos lá pra frente?" Eu falei assim: "Não, irmã, eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui". Aí ela olhou pra mim, ela falou assim: "Olha, eu sei que você não está aqui por você, mas você acredita Glória a que Deus. se você for comigo lá na frente, Deus pode visitar essa pessoa pela qual você veio aqui?" Aí pronto, né? Aí, Não teve aí não jeito, teve né? jeito. Glória a Eu falei: Deus. "Ué, como que essa mulher sabe?" Nunca tinha visto ela. E eu fui para frente, recebi oração, não aceitei Jesus nesse dia e recebi oração. Mas eu saí dali desse culto, pastor Felipe, convicto de que Deus faria alguma coisa, Ia mover ia mover, porque a forma, o encontro, entendeu? Já foi de uma forma fora da nossa sim, realidade, né? Então eu saí dali convicto que de fato Deus tinha visitado meu pai glória a Deus. naquele dia. E realmente, meu pai, ele foi visitado. Logo depois, no dia seguinte, né, os médicos trouxeram, né, um bom laudo de que ele ainda estava num estágio grave, mas que o pior já tinha passado e que teria que esperar as próximas horas. Aí os médicos falaram: "Olha, só que agora a gente precisa ver como é que ele vai sair Como que vai desse reagir trauma". É depois de tudo isso, isso, né? porque como ele fraturou essa parte aqui, o médico falaram que a parte do cérebro dele foi muito afetada. Nossa. Então, não sabia quais seriam os traumas, se ele e as sequelas, se ele ia falar normal, se ele ia ouvir, se ele ia enxergar, de que forma o corpo, a mente dele seria afetada. E andar, ele só iria andar depois de muito tempo, depois de muita fisioterapia, por conta da Da coluna, coluna, né? né? E por incrível que pareça, pastor Felipe, meu pai ficou
8 dias na UTI e 7 dias na enfermaria. Meu pai saiu daquele hospital andando, Olha aí. falando, Glória a Deus. ouvindo, Glória a Deus. enxergando e lembrando das pessoas. Glória a Deus. Então, eu vi o poder de Deus, eu conheci o poder de Deus dessa forma. Só que depois eu não voltei para a igreja. E algo que o senhor vai falando, e a gente vai vendo e vai abrindo várias caixinhas na minha cabeça Sim. de perguntas, né? Uma das coisas que o senhor sabe, quem está nos ouvindo, sabe muito bem sobre isso. A gente tem uma pesquisa, né, mundial que as experiências de crianças de 4 a 14 anos marcam e quando elas decidem, né, entregar sua vida para Jesus, elas continuam firmes até o fim da vida. É uma pesquisa, mais de 87% das Legal. pessoas que aceitam a Jesus entre 4 e 14 anos, né, ou que tem essa experiência com Deus, acabam ficando firme, né? E aí que nem eu tô aqui pensando a importância de termos experiências com Deus, né? E aí como nós somos assembleanos, nós sabemos muito bem disso e assim, um convite, né? E aí eu fiquei pensando, a gente vai conversando aqui, vamos dialogando sobre isso. A importância da gente ter esse princípio. Vamos para a igreja hoje? Isso. Porque assim, né, até marquei aqui, ó, o irmão Fábio, né? Ele poderia simplesmente, já chamou várias vezes e o senhor disse o quê? Não vou, Não vou. né? Mas se ele não insistisse, vamos lá. O senhor teve esse encontro hoje, se alguém vier mostrar alguma coisa, alguma pesquisa, falar assim, olha, Deus não escuta oração. O senhor consegue acreditar nisso? Não, isso Jamais, existe, é. não tem como. Pela experiência, não tem como. E isso é tão verdade, porque como a gente, né, eu vivi isso, nós vivemos isso, a importância do convite, e às vezes hoje nós falamos, nós pedimos, principalmente como pastor, Isso para que eu um ia falar. irmão, convida alguém, traz, mas é porque nós sabemos a importância e que isso pode mudar a vida de alguém. Não é uma De fato. frase de efeito para Isso. poder encher a igreja. Não, é porque sabe que o convite, né, de alguém, de um amigo. Pode, exatamente. E o que aconteceu depois, pastor, foi que, como eu disse, eu não voltei para a igreja, mas depois de um período, acho que de um mês mais ou menos, ah, algo dentro de mim ficou. Aquilo me marcou. E eu tenho certeza que ali é o Espírito Com Santo. certeza. Pela experiência, hoje eu É. entendo, e ficou dentro de mim. Poxa, você foi pedir, Deus fez. E você sabe que o seu pai está vivo por conta daquela noite, daquela experiência, daquele momento. Eu acho que no mínimo você precisa ir agradecer. E aí já é uma outra oportunidade. Porque Deus só precisa de uma oportunidade na vida do homem E às vezes a gente quer para forçar. começar uma grande E a gente obra. quer forçar nesse momento, né? Exatamente. E isso ficou dentro de mim. Aí, esse dia, já foi lá na igreja. Eu mandei mensagem pro mesmo irmão Fábio, domingo. Falei assim, você vai pra igreja hoje? Ele falou, eu vou. Falei, então passa aqui, eu quero ir com você. Olha aí. E eu fui pra igreja. E o culto foi uma bênção. Naquela época, quem dirigia a congregação do Jardim São Paulo, lá em Registro, na garagem da casa do irmão Sérgio, Olha isso. era o Glória a Deus. presbítero Eberaldo, o finado presbítero Eberaldo, já descansa no Senhor, meu amigo. E naquele dia algo me tocou muito. Glória a Deus. E eu fui pra frente para receber uma oração. E naquele dia muitas pessoas, muitos jovens, inclusive que era culto de jovens, aceitaram Jesus. E quando eu estava lá na frente, eu não falei, eu não verbalizei, mas no coração, falando com Deus, da minha forma naquele momento, porque eu ainda não tinha Conhecimento, isso, né? eu falei, Deus, já que eu tô aqui, eu te aceito. Glória a Deus. E por incrível que pareça, pastor Felipe, nesse momento o presbítero Eberaldo, na oração, com a mão na minha cabeça, né, com a imposição de mãos, orando por mim, ele estava apenas orando por mim, mas quando aqui dentro eu disse para Deus, eu aceito, eu quero receber Jesus na minha vida, a oração dele mudou. Ele falou assim, recebe o André, Senhor, na tua presença, Olha isso. como Glória teu a Deus. filho, escreve o nome dele no livro da vida. E ali eu comecei a minha caminhada com Cristo, né? Na congregação do Jardim São Paulo. Na garagem, até então, naquele tempo, era na garagem da casa do irmão Sérgio. E ali eu comecei a minha caminhada com Jesus. E tudo sempre foi muito rápido. As promessas de Deus começaram a vir na minha vida. Eu com 14 anos, e as coisas começaram a acontecer de forma muito rápida na minha vida. Eu encontrei um certo empecilho dentro de casa, por parte da minha mãe, que no começo não queria muito que eu ficasse na igreja,
que não queria que eu me batizasse, mas essas barreiras foram sendo vencidas. Eu consegui a permissão para me batizar, eu era de menor, consegui permissão para me batizar, desci as águas, e então, aos poucos, eu fui retendo a formação. Eu lembro que naquele período, naquela época, para você ser um cooperador, você precisava ser batizado, Entendi. tinha algumas coisas, né? E eu lembro que eu tinha vontade de tirar oferta na igreja. Olha isso. Eu morria de desejo de auxiliar, Sim. de ajudar, né. E eu lembro que uma vez não tinha diácono suficiente na igreja, só tinha um irmão. Essa é a minha Falei: oportunidade. "Agora eu vou me oferecer para tirar a oferta". Só que não podia tirar a oferta se você não era cooperador. Entendi. Não tinha o aspirante como hoje a gente treina, né, pra poder fazer isso. Ainda não tinha isso. E eu falei, eu me ofereci pro irmão, eu falei: "Irmão, posso te ajudar a tirar a oferta?". Ele falou: "Não, porque você ainda não é cooperador". E às vezes, isso poderia ter entrado no meu coração de uma forma: "Ah, agora eu não quero mais ajudar". É, Mas não, sabe o que aconteceu? Eu falei: "Eu preciso ser cooperador então. glória a Deus. Eu vou dar um jeito de ser cooperador", né. E as coisas foram acontecendo. Aí eu me tornei cooperador e fui recebendo a primeira oportunidade de dar uma saudação, depois de ministrar uma palavra, e tudo sempre foi muito rápido. E as promessas de Deus começaram a acontecer de uma forma E rápida. já passava pela cabeça do senhor sobre essa questão, um dia serei um pastor, vou coordenar uma igreja, né, vou administrar uma igreja para o Senhor. Já tinha isso, ou desejo, o senhor lembra disso, quando isso aconteceu? Então, assim, houve promessa de Deus usar pessoas para vir até mim e falar, né, o propósito de Deus na Entendi. minha vida. Qual era o chamado? Só que isso, na minha mente, ainda estava muito distante, muito longe de ser vivido, de ser alcançado, mas como eu havia tido aquela experiência sobrenatural com Deus, eu acreditei que era possível Sim. viver aquilo que Deus estava falando. Mas, como eu disse, isso anos-luz na frente, muito Daqui a uns 40, distante, 50 anos. mas quando essa promessa veio e eu entendi qual era o propósito, porque para viver algo, não basta a gente simplesmente, dizer que quer ou que deseja. Eu entendo que nós precisamos entender qual é o propósito de Deus na Sim. nossa vida. Então, quando eu entendi o propósito de Deus para minha vida, o desejo nasceu, pastor Felipe. O desejo nasceu. Então, eu realmente fui chamado para ser um pastor. Glória a Deus. Eu fui chamado. Porque logo depois de um tempo, mesmo estando cooperador, pela necessidade da igreja, da congregação, de ter um terceiro, me colocaram Olha aí. como terceiro dirigente da E o congregação. senhor tinha quantos anos? O senhor lembra disso? Ah, eu tinha completado 16 anos de Olha idade. isso. Eu era terceiro dirigente da congregação Jardim São Paulo. Assim, eh, eu auxiliava, né, Sim. nos trabalhos. E na maioria das vezes, quinta-feira, por exemplo, acabava que eu dirigia o culto. Porque o primeiro, por conta do trabalho, não conseguia ir, o segundo, às vezes, por conta do trabalho, também não conseguia ir, e eu tinha que dirigir o trabalho. Então eu comecei a adquirir essa experiência, né, sempre respeitando a hierarquia, os meus líderes, os pastores, e as coisas foram acontecendo. Deus foi permitindo com que as coisas fossem acontecendo. Só que teve um tempo da minha vida que veio frustrações, veio circunstâncias, que eu acredito que o senhor vai Falar sobre perguntar. isso. Vamos falar sobre isso. Acontece, vários pontos quando o senhor traz sobre isso, que nem o senhor tinha 16 anos, né? E aí, eu trabalho com criança, né? E aí chega alguns adolescentes, jovens também, e a gente escuta, às vezes, da nossa geração um pouco mais velha, esse jovem não quer um compromisso, esse jovem não quer nada com Deus e tal. Mas eu fiquei pensando aqui, olha a importância de alguém acreditar
no jovem, né? E aí, Sim. quando o senhor falava sobre isso, sobre, olha, com 16 anos me colocaram para auxiliar e para poder ir ensinando, né? Me veio muito a história sobre Davi, né? Porque Davi foi ungido, mas não foi pro trono, né? E Exato. aí, tem um livro que fala sobre isso, que ainda falta o mais novo, ele fala sobre isso. O que protegeu, o que guardou Davi na sua juventude para assumir o trono foi a unção e a credibilidade que deram para ele, Sim. né? E quantos jovens hoje eu atendo, sou professor, dou aula, né, ensino médio, e aí eu vejo jovens perdidos, não sabem o que querem de profissão, Uhum. não sabem o que querem de relacionamento, e aí cabe a nós, adultos, né, os mais velhos, perguntar o que nós estamos preparando ou o que nós estamos colaborando para a próxima geração. É verdade. Será que eu tô olhando pro comportamento desse jovem, tipo assim, ele é jovem, ele não tem idade para isso, não tem maturidade, então não serve. Será que eu tô excluindo? Porque se fossem olhar para a idade do senhor, né, é jovem, não é casado, não tem um histórico familiar sacerdotal, não serve para agora. Então, assim, o senhor me trouxe isso muito forte no coração. O que a nossa geração tá olhando, tá fazendo pela próxima? Exatamente. Será que eu tô olhando por comportamento ou tô vendo o propósito que Deus tem na vida dele? Né? Exatamente. E isso chama muita atenção. Sim, e isso tem que estar conosco, né? Nós que somos líderes hoje, que estamos na frente de um trabalho, se nós não tivermos a preocupação de enxergar isso, Perfeito. Enxergar o propósito. exatamente, não haverá continuação, continuidade, ou aqueles que virão depois vão encontrar uma dificuldade muito maior. Sim. Então, essa experiência me fez entender. A única coisa que eu costumo dizer, que eu falo para os jovens, para os adolescentes, né, que Deus precisa de disponibilidade. Sim. Deus precisa ver a disposição, Deus precisa ver o desejo. Sim. E aquilo que o senhor disse, infelizmente, às vezes, coisas não acontecem na vida de um jovem, na vida de um adolescente, porque alguém decide não acreditar nele. Isso. Alguém decide não apostar nele. Olhar só pro comportamento, né? Exato. Mas ele tem o potencial É e ele isso. tem aquilo que precisa, que é o desejo e a disponibilidade. Por que não? Sim. Se ele entender que ele precisa se submeter a uma liderança e permitir ser formado, porque também não pode ser simplesmente colocar, olha, se Sem vira nenhuma aí, né, supervisão, né? sem uma supervisão, né? Então, se existe a possibilidade de usar a disponibilidade e o desejo, por que não? Sim. Se nós não tivermos a preocupação de formar, o nosso pastor fala muito isso, nosso pastor presidente. Sim. Se nós não tivermos essa visão e a preocupação de formar, nós não podemos esconder. Sim. Nós não vamos conseguir, na verdade, esconder É. o projeto de Deus. Nós não vamos conseguir atrapalhar aquilo que Deus tem na vida de alguém. Sim. Então, ao invés de nós sermos pessoas que podemos fazer parte da história dele, como alguém que contribuiu para o chamado, por que não ser esse alguém que lá na frente vai fazer parte do testemunho Sim. desse jovem, desse adolescente, Assim como todos os outros que o senhor já como citou aqui. todos os outros, exatamente. Todos nós temos pessoas que lá atrás foram muito importantes, que enxergaram, que viram, que apostaram. Então, entendeu? Muitas pessoas, e aquilo que o senhor falou, lá atrás eu tive essa dificuldade, porque os meus pais não eram crentes. Os meus pais, a minha família, os pais são divorciados, esse menino no púlpito, Ou seja, esse menino pregando. olhando, tipo assim, não tinha, era o improvável. Improvável. Literalmente, o improvável. Então, assim, Improvável. sem histórico, sem referência, e isso me faz entender. Não tinha um currículo. Não tinha um currículo, mas quando um amigo, né, um pastor fala muito sobre isso, é que o escolhido não tem escolha. Não tem Não- escolha. e assim. Isso eu fico vai olhando- muito ao encontro. Muito improvável, assim, não, olhando, vamos pegar currículo, não tem perfil, não vai ser pastor. E olha o que Deus ele faz, né? Ele proporciona caminhos para poder fazer isso. Tem um outro pastor, a gente conhece, o pastor Tiago, uma vez ele fez uma oração que me chamou a atenção. Deus, o que eu preciso fazer para não te atrapalhar? Porque às vezes a gente quer fazer que nem se eu fosse olhar,
Não é, eu quero enfatizar isso porque eu sinto no meu coração, meu espírito fala muito sobre isso, né. O senhor não tinha histórico, não tinha referência. Se eu fosse olhar: "Ah não, ó, ele não vai ter Não serve. sucesso, não serve, não tem o perfil da nossa igreja, né, então deixa para outro momento". Eu estaria atrapalhando aquilo. Claro que Deus tem os seus caminhos e ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. E aí fica essa pergunta para os mais velhos, pra liderança, para os pastores: será que o que você está fazendo, você está olhando para o propósito de Deus na vida desse seu liderado, da ovelha, ou você está olhando para o comportamento histórico dele, né? Exato. Porque se olhassem para o histórico do senhor, não tinham Não, proporcionado isso, né? não, realmente não. Eh, e assim, igual o senhor citou Davi. Davi é um personagem que me marcou muito, né? E Glória a Deus. eu gosto muito tanto é que o meu filho se chama Davi. É. E é interessante que a Bíblia vai dizer que no momento em que Deus precisou de alguém, o texto diz que achei a Davi, eu encontrei a Davi. Então, Davi estava lá, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas de Jessé, não foi convidado à mesa, não foi chamado. Por quê? Isso. Não Glória a tinha, Deus. não tinha a característica, não tinha o tamanho, não tinha a força. Ele não cabia dentro daquilo que ah, colocavam como ideal. Sim. Só que ninguém sentou na mesa enquanto ele não chegasse. Então não tem como apagar, não tem como atrapalhar, não tem como impedir na vida de um escolhido. Ainda que não coloquem a cadeira para você sentar, Não vai adianta. ficar todo mundo de pé. Glória a Deus, Deus. Deus vai fazer com que não, traz o moço, É. Vai traz, buscar, né? vai buscar, traz ele aqui. Então, essa questão, né, de ser um improvável, eu enfrentei lá atrás, mas assim, em contrapartida, eu sempre tive muito apoio também. Glória a Eu Deus. sempre tive muito apoio dos dirigentes, né, dos presbíteros. E então eu tive uma boa formação. Os pastores que viram e não tentaram amenizar, não tentaram Apagar, excluir, né? apagar, não. Viram e formaram. Então eu louvo a Deus pelos pastores que eu tive, né, para me ajudar, para me auxiliar. E é interessante que para o meu chamado ser concretizado, né, foi em um culto aqui na sede, Aí. totalmente aleatório, A história toda é assim, né? Faz sentido, não faz sentido. completamente aleatório. O culto tinha terminado, As câmeras desligadas, que a gente as é isso. câmeras desligadas. Glória a Eu Deus. estava sentado, quase já próximo da escada, sentado. E nosso pastor Paulo estava vindo junto com a nossa pastora pelo corredor. Ele parou, olhou para mim. Nesse dia eu estava de férias, eu tinha vindo para cá. E ele olhou para mim, Galego, É. E é essa que ele chama mesmo, né? chama. Tu é de registro, não é? Eu falei, eu sou, pastor, sou de registro. Aí ele, você tá onde? Eu falei, pastor, hoje eu estou no setor 1 com o pastor Wilson. Ele olhou para mim, então você estava. Assim. E foi embora. Esse é nosso pastor. E foi embora. Oi? Simplesmente foi embora, soltou e foi embora. E depois de um tempo veio o chamado, né? Glória a Deus. E é interessante, você vai falando e eu vou lembrando das coisas. Qualquer coisa você me interrompe aí. Eh, Como eu disse, veio um período da minha vida, né, lá com os meus 18 anos, que eu me frustrei bastante. Porque eu ministrava e Jesus salvava. E muitas dessas conversões, enquanto eu ministrava, eram de pais, Nossa, entendeu? entendi. De jovens que eu estava orando junto, entendeu? Irmãs, irmãos. E depois do culto eu chegava em casa, a minha mãe fora da presença, o meu pai fora da presença, a minha irmã fora da presença. Mais uma vez não fazendo sentido, né? Como Deus? Então, aí eu entrei numa rota de colisão, vamos dizer assim, porque aí eu comecei a querer cobrar Deus. Eu comecei a querer colocar Deus na parede, falar, Deus, ou o Senhor me usa para salvar a família de outras pessoas e a minha família continua
E o conflito mental que traz, né? Exato. Será que sou eu? O que eu tô fazendo de errado, né? Assim, Exatamente. E isso era muito difícil de entender e de aceitar. sim. Até que eu comecei a falar para Deus, eu falei: "Deus, se o Senhor não fazer alguma coisa dentro da minha casa, eu vou parar de pregar, eu vou parar de orar". Olha aí. É, umas coisas de menino Sim, sim. também, né. E foi o que aconteceu. E com isso eu acabei desanimando, e foi o período que eu me afastei. Foi o momento que eu me afastei da presença, onde eu fiquei 2 anos fora da igreja. Fiquei 2 anos afastados, quase na verdade 18, 20, 21, 3 anos, 3 anos. 3 anos quase fora da igreja, mas foi o momento em que, assim, eu me perdi bastante. Foi o momento em que eu fiquei completamente fora do propósito, vivi coisas que eu jamais tinha vivido até então, mas Deus teve misericórdia, né. Eu conheci a minha esposa, né, hoje minha esposa, nesse período, que nós trabalhávamos na mesma loja, Sim. em Registro, nos conhecemos lá, começamos a namorar, tivemos o Davi, e é interessante que é muito milagre, pastor Felipe. E eu gosto de compartilhar, né, esses detalhes, algumas coisas também agora, né, a gente soube por alto naquele dia, porque uma coisa que eu vejo que, né, tá nessa geração, e o senhor como um pastor de igreja, né, consegue dizer isso com mais propriedade. Eu acho que nós estamos num período, num século, que nós estamos muito olhando para o momento. Por um Então momento. eu olho para o comportamento, eu olho e aí eu vou olhar para o governo, vou olhar para a situação e eu não uso a fé. Porque Exato. é assim, e volta mais uma vez, que nem, né, o sou improvável, Deus foi lá, né, e trouxe o senhor para perto. E agora, de repente, o senhor esfria por motivos aí que o senhor, como o senhor pontuou, com falta de maturidade, e aí mais uma vez eu fiquei pensando, e as pessoas da época? Será que olhou, tipo, tá vendo? Olha aí, vai se É, perder e tal, né? teve isso. Ent- vai se perder, Eu não falei. não falei e tal. E aí a gente para de acreditar no poder da oração. E o que a palavra diz, né? Que a oração pode muito em seus Seus efeitos, efeitos. né? E assim, aí fica uma convocação, uma santa convocação. Cadê a nossa fé? Ai, você me fez lembrar de algo De agora. acreditar, tipo assim, não, né? O André, vai, o jovem André, não, vamos orar, porque o Senhor quer salvar, é prazer do Senhor Teve salvar, por favor. teve um dia que, que eu estava voltando de uma festa, né, era de sexta para sábado. E, enfim, aquele dia eu passei na frente de manhã, na frente da igreja do Jardim São Paulo, e as irmãs estavam orando. Esse dia me marcou bastante. E lá tava a irmã Miriam, tava, meu Deus, esqueci o nome, acho que a irmã Cristina estava lá, enfim, várias irmãs. E eu escutei as irmãs na oração falando meu nome. E eles me chamam de Felipe. Ah, é? É, porque meu nome é André André Felipe. Felipe. Visita o Felipe, Senhor. Traz de Aleluia, volta para tua presença. aleluia. E aquilo me marcou muito. Então, o poder da É oração. isso. Então, assim, apesar de eu ter, né, houve a questão dos questionamentos, né, eu não falei, mas ainda tinham joelhos que não era dentro da minha casa, Sim. né, mas de mulheres que estavam orando, clamando e não deixaram de orar por mim, mesmo eu estando fora da igreja, mesmo eu estando afastado da igreja. E para mim, o período fora da igreja foi bem difícil, porque eu me envolvi com coisas que foram desagradáveis, enfim. Mas para mim a maior dificuldade foi a bebida. Eu passei a beber muito, muito. Tanto é que isso começou a prejudicar dentro da minha casa. Eu quase perdi minha família por conta da bebida. E quando eu decidi voltar para a presença, né? A minha maior dificuldade foi parar com a bebida. Mas nesse intervalo, com a Giz, a gente já morando junto, a gente conseguiu comprar a nossa casa. hã, Teve um momento que ela não gosta que eu fale muito, mas eu vou só dar uma, que a gente passou na frente da igreja do setor 1 e os pastores estavam lá, reunidos, e ela olhou assim e
e falou algo, daí eu falei assim pra ela, falei, ó, se de fato nós casarmos, nós permanecermos juntos, falei, você vai ser esposa de um pastor Olha isso. Mesmo fora já tava. e você vai ser líder do círculo de oração. E ela deu uma risada bem irônica, ela deu uma gargalhada, eu jamais, vou ser crente nunca, Olha isso. não vou ser jamais e tal e tal. Eu falei, não, eu tenho uma promessa de Deus. Mesmo afastado, não congregando, né? Eu falei, Aquilo estava no coração marcado. eu tenho uma promessa de Deus. Ela não gosta que eu conte muito isso, não. Eu tenho uma promessa de Deus. Então, se de fato a gente casar e permanecer, né, você vai ser dirigente de círculo de oração, esposa de pastor. E ela deu risada. E hoje, Olha aí. Esposa de pastor esposa e de pastor dirigente e de dirigente oração. de círculo de oração. E que, assim, o senhor falando é inevitável, né? Pelo menos aqui, tenho certeza que quem está nos assistindo vai sentir também a mesma graça de Deus. Porque eu costumo dizer para os líderes kids, né? É a Uhum. área que eu atuo, que Deus não mudou. Falei isso nessa semana. Deus não mudou. E a gente às vezes quer metodologia, a tecnologia, inteligência artificial, oração e Oração e palavra. Né? palavra. Esse é o direcionamento que o nosso pastor nos dá constantemente. Constantemente. Vamos orar, vamos ler a palavra. Verdade. E assim, literalmente, olhando para a história do Senhor, e eu fico pensando na época, a pessoa olhava, não tem jeito. Ó, não serve mais ao Senhor, entrou na bebida, se perdeu, né? Mas se não tivesse um grupo de oração, né? O que a gente chama carinhosamente, né? As irmãs do Do coque, coque. né? Orando. Então, assim, e vale a pena, porque hoje as igrejas estão surgindo, e glória a Deus tem novas igrejas abrindo, só que alguns costumes se perderam, né? E assim, quantas vezes eu vi irmãs de oração passava 1 hora de joelho clamando e citando o nome, porque pelo menos na minha época quando eu era criança, tinha um Sim, caderninho, o né? Tipo assim, caderno da André oração. Felipe, Davi, e assim Isso. vai. Então, assim, Deus não mudou. O método continua sendo o mesmo, né? Que é oração e palavra. E às vezes, com a tecnologia, com o avanço, eu fico pensando quantos jovens. Será que a igreja brasileira não negligenciou por olhar o momento e esquecer que não é metodologia, não é às vezes, vou fazer um retiro para ele poder. Nada contra o retiro, pelo amor de Deus, eu gosto, tá? Mas assim, vou fazer um retiro para ver se ele volta. Mas é só ter um grupo reunido, Grupo. 2 ou 3 ali, ó, Senhor, E a visita. importância de não esquecer. Você não precisa, é óbvio que a gente não pode forçar ninguém a nada. E você não precisa ser aquele cara que vai ficar na porta da pessoa sempre. E nem fazer ameaça, né? Se não voltar, Jesus vai te matar. Isso, mas no secreto, na oração e em um momento de que você tem a oportunidade de fazer uma ligação. Olha aí. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. A minha esposa, pra você ter ideia, a minha esposa veio conhecer o poder de Deus por conta do pai dela também. O seu Gilberto teve um câncer, foi curado. Olha isso. E aí ela conheceu também o poder de Deus. Eu falei, vamos orar. Falei, vamos orar. Mesmo afastado, falei, vamos orar, vamos clamar, Deus pode fazer. E Deus fez. Meu sogro detestava crente. A Detestava. família toda é improvável, né? Ele aceitou Jesus, Glória os a dois se Deus. batizaram juntos. Glória a Deus. Entendeu? Hoje ele descansa no Senhor, mas foi para a glória, para a eternidade. Então eu vejo a obra que Deus fez. Hoje se você perguntar, mas e hoje o seu pai, a sua mãe, a sua irmã? Não, eles não são evangélicos. Mas eu entendo que, porque isso foi Deus, a tratativa depois de Deus na minha vida, eu preciso entender que quem faz é eles, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento. É isso. Quem faz é o Senhor. Então você que me ouve, você é só um instrumento. Quem faz é Deus. Às vezes, a gente prega e o que estamos pregando é exatamente o que nós... Como é que eu creio sabendo que aquilo que eu estou pregando é o que eu preciso? Ainda não aconteceu na minha vida. Não né, família? aconteceu na minha vida. Mas quem faz é Deus. Quem age é o Senhor. Quem trabalha é o Senhor. E Ele tem um tempo determinado. E o Senhor disse para mim, só faz a minha obra. Glória a Deus. Prega a minha palavra. Porque quando eu voltei para a presença de Deus, eu já, mesmo sabendo que eu tinha uma promessa, eu achava que eu perdi a minha oportunidade. E não. Deus foi lá, mostrou que pode fazer. Então, você que me ouve, talvez esteja afastado, ou talvez não consegue mais imaginar as promessas de Deus na sua vida, não duvide. Deus é poderoso para fazer. Eu creio. Deus pode fazer. Deus
Basta uma palavra dele, basta uma ordem dele, tudo muda, tudo acontece, portas se abrem, caminhos são estabelecidos e as coisas acontecem. Mas nós precisamos estar sujeitos à vontade de Deus. Precisamos estar sujeitos à vontade de Deus. Não existe outra forma, não existe outra maneira. E hoje, a dificuldade que eu tenho não, né? Mas essa peculiaridade da minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, não estarem na presença, me servem como argumento para ajudar pessoas que têm ou passam pelo mesmo desânimo que eu passei lá atrás. Entendeu? Que é olhar para a situação e esquecer de olhar para Deus, né? Exatamente. E assim, eu vou falar aqui, mas ó, a minha mãe, né, que não é evangélica, não é crente, né? Ela tem os seus hábitos, os seus vícios. Meu pai é a mesma coisa, minha irmã a mesma coisa. Então, isso me deu experiências para saber lidar com situações que talvez, se eu não tivesse esse tipo de experiência, eu não Conseguiria soubesse orientar, lidar, né? não saberia orientar. Então, Deus promoveu situações na minha vida para me dar experiência, para me dar capacidade, maturidade. E eu louvo a Deus por tudo que eu tenho vivido, porque hoje eu vivo exatamente tudo aquilo que Deus me prometeu, Olha pastor isso. Felipe. Do improvável, do menino de 14 anos, de uma família completamente deturpada, vamos dizer assim. Deus foi lá, resgatou com mão forte, fez promessas e hoje vem cumprindo cada uma delas. E essas histórias, né, e eu sempre vou remeter à sala de aula, porque é onde eu vivo, né, eu vejo que falta esses referenciais para os nossos jovens, no sentido do que hoje a mídia, né, tá muito forte, tem os famosos influencers, né, e aí na internet tudo muito, muito bonito, Tudo né? muito bonito. Então, assim, às vezes o jovem vê, olha, conseguiu e tal, e às vezes ele olha, não tem apoio em casa, não tem quem o motive, né? E quando eu soube, né, aquele dia que nós conversávamos lá em Joquiá mesmo, eu falei assim, que história que os jovens precisam entender que e aí até eu tinha uma pergunta aqui, né, sobre, e às vezes o pessoal fala: você não vai ter sucesso porque tem maldição hereditária", Ah, né, pelo amor e aí, graças a Deus, né, o Senhor nos dá instrução, porque assim, alguns líderes, né, e pastores falam assim: "Não, sua vida é assim, porque você tem como maldição hereditária, tá predestinado a não ter isso", não, né. isso O não senhor é existe. prova tô aqui, olha, frente com prova viva que o quê? Aquilo que os meus pais fizeram, se eu crer no Senhor Jesus, ele muda a história, né? Muda a história. Isso, É. biblicamente falando, isso não existe. O texto da Bíblia é claro que diz assim, que estando em Jesus, eu sou Aleluia, uma nova criatura. aleluia. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, eu sou assim porque o meu pai. Não, não aceite isso. É Eu isso. sou assim porque a minha mãe. Não, não aceite isso. Tá? Você é uma nova criatura em Jesus. E a história de vida para você viver independe do seu pai, da É sua isso. mãe, da sua tia, do seu É avô, do seu isso. bisavô, independe deles. O que eles fizeram e foram eles que fizeram. Você está escrevendo a história da sua vida junto com Deus. E o Senhor é quem ajudará você a viver, conquistar eu jamais vou conseguir ser. Eu jamais vou conseguir conquistar por conta disso, por conta disso. Não, isso é mentira. Isso é mentira do inimigo. Não permita com que isso cresça no seu coração, não permita com que isso crie raízes dentro de você. Não permita. Repreenda isso em nome de Jesus, porque você vai viver os sonhos que Deus tem para você viver, a história que Deus tem para você viver. Esse negócio da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu tio, esquece, tá? Se fosse assim, eu não estaria aqui
bater nesse papo com o pastor Felipe, mas não haveria a mínima possibilidade. Né? Zero, né? Zero. Zero. E, A Gizi não estaria ali fora me esperando. e aí, daí, engraçado que depois ela vai ver, ela vai saber, né? E declarou, não, não quero, não você. E olha como Deus faz, né? Não vou ser da igreja, não vou dirigir de oração. Hoje, coordena, né? Dirige, né? Representando o nosso ministério lá em Exato. Juquiá. Então, eu tô nessa frase em 2026 para isso, né? Que pode ser que as pessoas assistam em 2030, 2040, esse vídeo de Jesus não voltar, que Deus, ele faz. Exatamente. Deus, ele faz. E o mais interessante é que, assim, não precisa, porque às vezes a gente acha que vai ajudar Deus. Ah, vou fazer de um jeitinho, né? Outra coisa que me veio aqui na minha mente, fica fervendo, sobre, às vezes as pessoas têm um chamado, têm a promessa, como já ouviu o senhor desde a juventude, tipo assim, então eu preciso estar no lugar estratégico. Eu preciso que o pastor me veja. Eu vou me apresentar. Preciso de uma vitrine. Vou me apresentar e falar assim, pastor, eu tenho um chamado, Deus já prometeu. As câmeras desligam, as luzes da igreja se apagam, no último banco da igreja, Deus usa, né, os líderes, no caso foi o nosso pastor presidente, de mostrar, tipo assim, não, ele. Me explica, qual que é a lógica e como isso acontece? Não tem. E eu nunca fui, né, enfim, lógico, quando pastor ia em registro, né, eu sempre procurei honrar os meus pastores. Tá lá para servir, né? Exato. Então eu sempre fiz questão de ir lá cumprimentar o pastor, eu sempre fiz questão disso. Mas nunca, tipo, Pastor, eu tenho um chamado, não. me Apesar, separa. tipo, eu tenho uma promessa, mas Deus vai cumprir ao seu tempo. Porque ele que fez, ele que faz. Ele fez, exatamente. E é interessante que quando o pastor nos mandou para o campo a primeira vez, a minha esposa, ela travou. Na verdade, houve falas que ela já estava com medo. E houve falas que acabaram fazendo com que ela travasse de vez. Porque ela já não imaginava isso, né? E aí ela travou de vez. E sem ela, Sim. não tem chamado. Ela é metade do negócio, não tem como. Sem ela não tem um, vamos dizer assim. Uou. Então, nós voltamos, nós chegamos a mudar, ficamos acho que uma semana na igreja e expliquei pro pastor, falei, pastor, minha esposa travou, não tem jeito, e voltei. Voltei pro setor de registro e lá a gente liderou jovens, a gente já liderava, continuamos liderando jovens por um tempo e o pastor Wilson colocou a gente numa congregação do Alaí Correia. Ficamos 2 anos e 2 meses lá, dirigindo. E foi o momento da pandemia, que a igreja fechou, Sim. tudo. Só que Deus fez tanta coisa, mesmo na pandemia, e foi exatamente o tempo em que ela engravidou da Maria. Ah, tá. E esse momento, e ela vinha se entristecendo, por quê? Porque ela queria engravidar novamente, e já vinha por 4 anos mais ou menos tentando e não conseguia. E dentro desse período, nós acreditamos até que houve um momento em que teve um aborto espontâneo. E ela estava bem triste, bem assim, depressiva. E nesse tempo, é interessante que quando veio a pandemia e aquele susto, a movimentação, tudo, né? E as empresas e tal, e eu fui cortado da empresa em que eu era supervisor nesse período. Aí eu falei pra ela, falei assim, ó, provavelmente eu seria cortado da empresa. E ela falou, como assim? Eu falei, ó, é assim, eu acho que... Davi pequena. Davi pequena, ela falou assim, ó, eu tenho algo pra te contar. Eu falei, o quê? Eu acho que eu tô grávida. Pronto. Essa hora, tudo para. Pastor André, a alma sai do corpo e fica como? 2 crianças. 2 crianças. Como é que eu vou fazer? Desempregado, pandemia. Cheio de emoções a história do senhor, hein? Pastor Felipe, Deus fez tudo. Tudo. Nós ganhamos todo o enxoval da Maria. Olha isso. O quartinho da Maria. Num período improvável. Deus cuidou nos mínimos detalhes. Não faltou para absolutamente nada. Deus proveu tudo. Mas isso, hoje, a gente entende que foi um momento de preparação. Isso. Para a dependência de Deus. Para estarmos completamente dependentes, né? E depois eu consegui um novo serviço, a Maria já tinha nascido, só para a gente resumir a história. E
o pastor, depois de um tempo, eh, ainda me chamou umas outras vezes, e uma dessas vezes ele lançou uma palavra. Ele falou assim: "Olha, eu não sei como, nem quando e nem onde. O que eu sei é que Deus vai fazer. Deus Aleluia. quer você. E quando Deus fizer, Galego, não sou eu que te chamo, é você que se apresenta." Aí eu voltei para casa, foi numa ceia isso. E eu voltei para casa e na segunda onda do Covid, né, no ano seguinte, eu peguei a Covid. Aí fiquei isoladinho no meu quarto lá, vou ficar aqui uns 5, 7 dias, vou melhorar e Sim. vou voltar para o trabalho. No segundo dia, a respiração começou a falhar. E a Maria já tinha nascido. Já tinha nascido Então, 5 com 2 meses. crianças A pequenas em Maria, casa. 5 meses a Maria tinha. E no terceiro dia eu já estava com bastante dificuldade. Eu comprei o oxímetro e estava dando, quando eu fui pro UPA, eu estava saturando 79. Nossa. Aí eu tentei tranquilizar ele, só falei: "Fica tranquilo, eu vou no hospital, vou ficar no oxigênio um pouquinho e volto pra casa." Porque já tinha acontecido com um amigo meu isso. Falei: "Vai estabilizar, eu volto pra casa." Fui, a médica já me internou, aí fizeram, exames e viram que meu pulmão estava com 65% comprometido. Metido. Nossa. E era horrível, porque é a pior sensação do mundo, você fazer força para respirar, puxar o ar, você sabe que você tá fazendo força para E puxar o não ar e o ar não entra. É horrível. E eu lembro que sem o oxigênio, a minha saturação caía para 63, 64, e eu no oxigênio ligado no máximo, eu saturava 89, 90, 91, ficava assim. E lá no hospital eu falei: "Senhor, se o Senhor está tratando comigo para eu me render, eis-me aqui." já entendi, né, Deus? Já entendi. Eu só quero voltar para minha casa, eu só quero voltar Glória a para minha Deus. família, eu só quero que o Senhor me permita voltar para casa. E eu me rendo. Glória a Deus. Pastor Felipe, no outro dia eu não precisei mais de oxigênio. Aleluia. Minha saturação travou em 9,3. Aleluia. Travou. Eu fiquei 15 dias internado. Depois de um tempo conversando com a minha esposa, ela fez o mesmo propósito em casa. Que ela estava orando com o Davi. E ela falou: Senhor, se o que o Senhor está fazendo com o Fê, que ela me chama de Fê, eu cedo, eu me rendo também, eu vou com ele. E, enfim, voltei a trabalhar, me recuperei, voltei a trabalhar. Lá na Ilha Comprida, estava indo atender o mercado, Deus bradou comigo, me cobrou, Ali. cobrou a minha parte. E eu lembro que na minha oração, chorando, eu falei: Senhor, me coloca no coração do meu pastor, faz ele me chamar. E Deus falou: eu já coloquei há muito tempo. Ali. E eu lembrei da fala do pastor: Sim. não sou eu que te chamo, Você que se apresenta. você se apresenta. Eu peguei o telefone, liguei para ela chorando, falei: não dá mais. É isso. Deus me apertou, e para aquela cama eu não volto mais. Aí ela falou: então vamos. Olha isso. Deus Aí, alinha tudo, né? naquela semana tinha ceia, viemos para Santos, e como ainda era Covid, Sim. né, nosso pastor, ele pedia para alguém da bênção apostólica e se Sim. retirava. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu corri porque eu vim para me apresentar. Sim. Eu vim, falei: vou cumprir minha parte. Corri pro estacionamento para tentar falar com ele, mas ele já tinha saído. O pastor Adonias tinha levado ele. Aí ela falou: liga para ele. Falei: não vou ligar. Imagina, nosso pastor já deve ter trocado de número, já nem Nem o mesmo. liga para ele, liga para ele. Eu liguei. Aí ele: paz do Senhor, E galera. atendeu. Olha, é de Deus. Quem É conhece de sabe. Deus. Ele atendeu. Aí eu falei: pastor, paz do Senhor. Falei: pastor, sei que o senhor tá cansado, o senhor tá indo embora, mas eu vim para Santos para fazer algo e eu não posso voltar para Registro sem fazer isso. Ele falou: o que que é? Eu falei: ó, pastor, tudo que o senhor falou aconteceu, Glória a as Deus. palavras que Deus usou o senhor aconteceram. Pastor, eu vim para cá com a minha família para dizer que nós estamos disponíveis para a obra de Deus. Aí ele deu: glória a Deus, cara. Tá vendo aí, Adonias? Ele falou: então tá bom, filho, volta para Registro. Se Deus falar comigo, ao teu respeito, eu te ligo. Eu falei: amém, pastor.
Deus, cumpri minha Pronto, parte. pronto. Cumpri a minha parte. E voltei, normal. Na terça-feira ele me ligou. Isso foi no sábado. Na terça-feira. E depois eu entendi, eles estavam no cenáculo orando, porque eu vi os pastores atrás orando. E ele me ligou e perguntou: Galego, aquilo que você me falou no sábado é real? É verdade? Eu falei: pastor, é verdade. Tem certeza? Eu falei: pastor, sim. Ele falou assim. Aí ele foi muito sincero. Eu não vou mentir para você não, Galego. Eu não, para onde Deus está mandando eu enviar você, eu já tinha colocado uma outra pessoa para ir no teu lugar. Já conversei com uma pessoa para ir no teu lugar. Porém, Deus tratou comigo aqui, galera. Me soprou o teu nome. Ele falou que é você que é para ir. Glória a Deus. Por isso eu estou ligando para você. É real? Eu falei: é, pastor. Pode ser onde for. Nós vamos. Ele falou: então tá bom. Se apresenta pro Wilson, que o Wilson vai levar você. Aí foi quando nós fomos para Guaratuba, Bertioga. E é interessante que teve o irmão Antônio, a gente assumiu na sexta, aí no sábado teve culto e nós fomos na casa dele. Ele chamou pra ir na casa dele, jantar. E ele tava assim, de frente comigo. Ele falou: eu sabia que ontem chegaria o novo pastor. Daí a irmã Franca, a esposa dele, falou assim: lá vai ele falar do sonho. Aí eu falei: que sonho que você teve? Me conta. Ele falou: não. Eu ainda brinquei: vai falar que você sonhou que ia chegar um pastor loiro aqui, do olho verde, ainda brinquei. Aí ele deu risada: não, pastor, o que eu sonhei foi que o nosso pastor entrava numa sala, não tinha nada na sala, somente as paredes, e de frente com a porta que ele entrava, na parede de frente, tinha, sabe esse chaveiro que você fica na parede mesmo, para você pendurar 3 chaves, 4 chaves? E de frente com ele tinha esse chaveiro com 3 chaves. Ele vinha, pegava a primeira chave desse chaveiro e ia se retirar. Quando ele ia se retirar da sala, eu ouvi Deus falar com ele: não é essa chave, é a chave do meio. Quando ele falou isso, eu olhei para Gize: que confirmação maior do que essa? Então, tudo que nós temos vivido até hoje, pastor Felipe, Deus tem provado que está conosco, do nosso lado, para ajudar. Então, você que pensa, sonha, almeja, tem o chamado de Deus, não duvide, creia, não permita com que falas contrárias, isso vai existir, sempre existiu na verdade, né? Mas isso não pode parar o chamado de Deus na tua vida. Então, persevere e creia que Deus vai cuidar nos mínimos detalhes. E hoje, eu, a Gize, nós entendemos que tudo o que Deus faz é perfeito ao seu tempo. Uma das coisas que, pra gente caminhar para finalizar, né, foi essa sabedoria, né, do senhor nunca se preocupar e, tipo, claro, depois nesse último episódio, tipo assim, eu tenho um chamado, eu preciso estar lá, eu estar no palco, né, e quando teve essa dificuldade, tipo assim: olha, a minha família não tá bem, minha esposa não tá bem, de ter a humildade, porque quantas famílias nós atendemos, pastor, e vemos sacrificando a família porque tem um chamado. E o senhor não se preocupou no sentido assim: não deu, não era esse tempo, minha esposa não tá bem, minha família não vou sacrificar. Pastor, é isso. Né? Não, se eu falar isso pro pastor, nunca mais eu vou ser chamado, nunca mais. E assim, quando nós temos uma promessa de Deus, é Ele quem faz. Né? Então, assim, teve o tempo de recuperação da sua família, teve o tempo de Deus marcar, e hoje vive as promessas de Deus de muito tempo atrás. Então, assim, ouvir a história novamente do Senhor é entender que, assim, que quando Deus ele faz, eu só preciso estar disponível. Ele vai apresentar, ele vai preparar os caminhos. Mas calma, no tempo dele, né? É que o tempo dele, às vezes, não é sempre diferente do nosso. A gente fica desesperado. E assim, pastor, que inspiração nesse sentido de confiar em Deus, né? Porque, tipo, tem problema na família, acabou a promessa. Não, vai se ajustar. E louvar a Deus pela sensibilidade do nosso pastor, É isso que eu ia do falar, nosso né? líder. Sim. Porque ele, como homem, ele poderia, né, ter colocado um X nas minhas costas e simplesmente, mas ele foi sensível à voz de Deus. Porque ele no telefone ele me disse, ele falou: eu já conversei com um obreiro. E muitas vezes as pessoas não entendem, né, as decisões e vê, olha o que Deus faz. Entendeu? Eu já conversei por isso que eu estou te ligando, Galego. Eu já conversei com um obreiro para ir para essa igreja. Olha aí. Mas Deus me disse. Aí ele falou: entre o que eu quero
E o que Deus quer, prevalece o que Deus quer. Olha aí. Então, a sensibilidade do nosso pastor. Sim. Então, glória a Deus que temos um líder que tem a sensibilidade, que ouve a voz do Espírito e que dá a direção, né? Então, eu louvo a Deus por isso. E como você disse, quando houve o medo da minha esposa, eu falei para ela, eu falei, então nós não vamos. A única coisa que eu falei para ela, por que quando o pastor perguntou, você disse que... Tinha evitado algumas coisas, né? Aí ela falou, eu tive medo de frustrar o seu sonho. Eu falei, mas não é meu sonho, Tem que ser nosso, tem né? que ser É nosso. isso. Se você não sonhar comigo, não tem sonho. Falei para ela, Sim. né? Aí houve o período de 2 anos, né? Onde Deus trabalhou, onde Deus, no período da pandemia, que mandou a Maria, mostrou cuidado, a provisão, sabe? Porque, tipo, querendo ou não, ficou aquela coisa, como é que vai ser? Sim. Entendeu? Porque, tipo, tá tudo em você, você é o provedor e tem X, Y, e veio os medos, veio a circunstância, ela olhou pro tamanho do negócio e se assustou. E no momento que tava passando era tudo incerto, né? Exatamente. E assim, desculpa interromper, e eu sei que a gente até passou de 1 hora nossa Meu conversa Deus. aqui, Rapaz. por conta do quê? Que nem saiu uma pesquisa, só para você entender como a vida do senhor, da sua família, é o cuidado de Deus. Né? E a frase do meu coração não sai, que Deus ele faz. Porque saiu uma pesquisa dizendo que crianças da pandemia, né, que foram geradas ou nasceram no meio da pandemia, vão ter problemas de socialização e de fala por conta do isolamento. E aí, eu sou testemunha viva, porque Maria está aqui no Tá aqui. estúdio, né? Se deixasse, ela ia trocar de lugar com o pai. E ela ia estar Aí aqui. eu fico pensando, a estatística estava dizendo que essas crianças que nascem nesse período vão ter problema de socialização, vão ser tímidas, retraídas e tal. Só que o que eu tô vendo na Maria é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tipo, O olha o Davi, cuidado que não de é da Deus. pandemia. Mas, não, tá ali conversando e assim, são poucas vezes que eu me encontro com os senhores, né, e com a Maria também, então assim, olha isso, tem uma pesquisa, estatística, mais 70% das crianças, e Deus fez, e eu Só vi, deixa- Maria tá aqui agora. Contar uma experiência, porque o senhor cuida de crianças, e às vezes a gente olha para as crianças e não consegue enxergar, né, o que Deus pode fazer através de uma criança. Eu creio. Ano passado, isso foi em outubro, eu acho, do ano passado, eu e a Giz estávamos em um propósito de oração, descendo na igreja, orando, só que teve um dia que a Maria acordou mais cedo, e a Gizi e as irmãs já estavam na igreja orando. Aí a Gizi falou, Fê, eu tenho que descer. Eu falei, não, desce lá, eu fico aqui, eu oro daqui de casa, eu dobro o joelho E aqui na Maria tem cama, energia, né? e eu fico com a Maria aqui, e eu vou orar aqui em casa. Eu falei, filha, vem aqui, peguei a Maria, coloquei na nossa cama, fica deitada aí que o papai vai orar. Dobrei o joelho na beirada da cama e comecei a orar. Só que eu percebi que a Maria não dormia, ela ficava virando de um lado pro outro, e eu não estava conseguindo me concentrar na oração. Pô, preocupação. Aí eu falei, filha, já que você não dorme, vamos orar com o papai? Ela falou, vamos. Aí eu coloquei o travesseiro no chão, coloquei ela de joelho em cima do travesseiro e ela ficou do meu lado. E eu comecei a orar um pouquinho mais alto para ela vir junto comigo, Sim. né? Acompanhando ela na oração. De repente, pastor Felipe, uma presença de Deus invadiu o quarto. E eu comecei a agradecer. Eu falei, Deus, obrigado, o Senhor está aqui. E eu comecei a agradecer a Deus. Que experiência. E do lado eu comecei a ouvir um soluço vindo. Olha isso. E ela novinha. E ela começou a chorar copiosamente, de Glória a Deus. soluçar. Aí eu parei de orar, eu falei, filho, o que foi? O que aconteceu? E ela olhou para mim chorando, pastor, mas chorando, pastor Felipe. Ela falou assim, eu não sei. E o senhor, por ser maduro, saber. Ela falou assim, eu tô sentindo algo. E você conversou com a Maria, Sim. ela fala, Fala. eu tô sentindo algo que tá me fazendo chorar, pai. E ela não parou, ela ficou por 20 minutos Aleluia. chorando. Eu peguei ela no colo, sentei na cama e ela chorava, 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 chorava. E a presença de Deus ali. Então, Deus usa uma criança, Deus visita uma criança pode receber o batismo com o Espírito Santo. Eu Uma falo, criança não existe Espírito pode Santo ser Júnior. Não. O mesmo Espírito que toca a gente toca a Exato. criança. E teve um culto em que foi tremendo esse culto. A glória de Deus tomou conta da igreja. Eu caí de joelhos
e comecei a chorar. De repente, veio um abraço. Sabe aquele abraço por impulso? Sim. Quando eu abri o olho, era Maria, abraçada, chorando. Então, eu louvo a Deus, né, pela minha família, pelo meu filho que tem uma sensibilidade do Sim. Espírito Santo também lindo, lindo, lindo. Eu louvo a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pela família que Deus me deu. Eu posso não ter vivido Na infância do na Senhor, né? infância. E eu quero encerrar exatamente dessa forma contigo. Eu posso não ter vivido na minha infância, eu posso não ter tido um É pai isso. que me instruiu na palavra. Eu posso não ter tido uma mãe que me instruiu na palavra. Mas hoje eu tenho uma esposa e eu tenho filhos que eu procuro ensinar na palavra, mostrar o caminho, sabe? E é interessante que hoje, para a glória de Deus, ah, viramos referência Sim. para minha mãe, para a mãe dela, para o meu pai, para minha irmã. E em muitos momentos minha mãe me liga, Olha aí. meu pai, minha irmã, sabe? E, e a gente está ali. Então eu louvo a Deus, porque hoje vivemos momentos que Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu vivo aquilo que eu sonhei lá Sim. atrás, que eu queria que acontecesse dentro da minha casa naquele momento com os meus pais e não aconteceram, mas hoje eu posso proporcionar para minha família. Porque A Deus família que Deus faz me deu, porque Deus todas as faz. coisas, né, novas. E assim, pastor André, que privilégio estar nessa mesa, poder ouvir a história do senhor. Eu tenho certeza que o bom da internet é isso, que pessoas podem esse ano ouvir essa mensagem, ou em 2029, 30, Alguém vai ser alcançado. e vai ser edificado. Quero agradecer a Eu que disponibilidade do agradeço, senhor. pastor. Veio de Juquiá aqui para Santos para É poder gravar, verdade. trouxe a Maria. Quem sabe aí na próxima aí é uma parte 2, a Maria participa com a Maria. gente. E ela fala mesmo. Se deixar, ela fala. E a gente sempre termina esse programa, né, pedindo para o nosso convidado, nosso entrevistado, fazer a oração. E eu acho não, a mensagem desse podcast é que Deus, ele faz todas as coisas novas, né? A partir Faz. dele, que nem o senhor não teve essa infância, mas a partir do Senhor, né, uma infância de filhos foi mudada. Então que os jovens, né, as famílias que às vezes olham para o seu histórico e acham, eu tô vivendo algo hereditário de maldição, possa se inspirar, né, na história do Senhor e ver na palavra que existe um destino profético, um destino pleno no Senhor Jesus. Obrigado, viu, Exatamente. pastor André, por disponibilizar. Fica aí pro senhor agradecer e terminar com essa oração, tá bom? Bom, eu que agradeço. Quero louvar a Deus pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado, pastor Felipe. Foi muito bom. Eu consegui até deixar o nervosismo um pouco de lado, mas e eu creio que aqueles que vão assistir, que vão ouvir, certamente serão tocados em alguma parte, alguma área da vida, porque não precisamos ter uma nomenclatura, É isso. não precisamos ter uma importância, não precisamos ser alguém que venha ter notoriedade para poder viver aquilo que Deus tem. Deus ele faz. Deus ele vai fazer na tua vida. Então, continue crendo, continue fazendo a obra de Deus, seja lá onde for, mas continue fazendo e estando debaixo da mão de Deus, porque ele vai cuidar de tudo. Amém? Amém. Vamos orar? Por favor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor neste momento, ó Deus, que o Senhor tem proporcionado a nós nesta mesa e para aqueles que vão assistir e vão poder ouvir, e eu creio que muitos irão se identificar, ó Deus, com essa história. E que o Senhor possa, ó Deus, fazer desta conversa boa que tivemos aqui, Senhor, na vida daqueles que vão ouvir, que vão assistir, que o Senhor possa trazer inspiração, que o Senhor possa trazer fé, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que o desânimo caia por terra e tudo aquilo que talvez esteja bloqueando, ó Deus, a ação do Senhor por conta de algo que ele venha estar acreditando neste momento, ó Deus, porque ele vê dentro da sua casa, ele vê vindo de dentro da sua família algo e ele talvez pense que isso vai ser inevitável na vida dele. Mostra, Deus, que o Senhor é poderoso para quebrar paradigmas, que o Senhor é poderoso para mostrar que aquilo que o Senhor tem estabelecido como promessa sobre a vida de alguém que é escolhido e chamado para o propósito que o Senhor tem, o Senhor faz,
porque é Deus. E o Senhor não conhece, ó Deus querido, nada que possa impedir a ação do Senhor na vida daquele que crê e se disponibiliza para fazer e viver a tua vontade. Abençoa, Senhor, aqueles que ouvem, aqueles que, ó Deus querido, estão vivendo um momento como este que falamos aqui, Senhor, de falta de fé, incredulidade, e muda a vida, muda a história para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.